E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos fazer aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatch Bell e também o novo mangá Gash Bell 2, a nova continuação de Zatch Bell. Se você caiu de paraquedas e não faz a mínima ideia que Zatch Bell ganha uma continuação, recomendo depois assistir a playlist aqui do canal que a gente já fez review de todos os capítulos, do primeiro até o 24, que lançou recentemente. Então vá lá ler o capítulo e depois assista a nossa review, ou vai ver o review direto, né? E lembrando também que essas perguntas eu estou pegando lá do comunidade do canal, então se você quiser participar de um próximo vídeo, só mandar sua pergunta por lá, beleza? Dito isso, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos nessa! O Rafa Braga perguntou o seguinte: o Gash pode usar o privilégio do rei para reviver o professor? Cara, uma boa pergunta, Rafa. A gente sabe que quando o Mamoru ele se torna rei, ele ganha muitos privilégios, né? Inclusive tem uma pergunta futura que a gente vai falar melhor sobre isso. Porém, esse poder que o Gash herdou, que o Dawan Bell, o antigo rei, passou para o Gash, é um poder que a gente viu o Gash usando apenas em Mamoru, né? Ele retirou a sua alma do seu corpo e enviou para o corpo das crianças Ellie e Omo. Fazendo isso, ele conseguiu trazer suas almas de volta para os seus corpos. Resumindo, né? Ele reviveu elas, porém a custo da sua alma. Por mais que o Dawan Bell falou que o Gash herdou esse poder, nem o próprio Gash acreditava que ele conseguia usar esse poder. E lá no capítulo 4, quando o Kyomaru conseguiu trazer o Gash de volta pelo sarcófago, a gente viu que a alma do Gash saiu do corpo da Ellie e do Omo, se juntando ali no sarcófago e o Gash voltando, né? Então, cara, por mais que o Gash sim consiga reviver Mamodos, talvez ele até consiga reviver humanos com esse poder, porém o Gash ele tem que se sacrificar para isso, né? Mas a gente sabe que a gente tem um número limitado de sarcófagos, então eu não acho que faria sentido o Gash sacrificar um Mamodo que pode voltar em um sarcófago e ajudar nessa guerra para reviver o professor, pois o professor já viveu o que ele tinha que viver, né? A conclusão do personagem do professor foi excelente. Ele viveu 80 anos muito bem vividos, ele criou uma rede médica incrível, ele conseguiu criar o Vino, deu muito amor, carinho, e fora a relação dele com o Kido, né? Então, com certeza, o professor ele morreu feliz. Então o Gash ele se sacrificando, a gente perdendo o nosso maior potencial de tentar vencer essa batalha para trazer um professor que nem conseguiria lutar essa guerra, eu acho que não faz muito sentido narrativamente falando, sabe? O momento que a gente tá agora é o momento da nova geração. Porém, a gente já viu o Gash usando esse poder em Mamodos e conseguindo reviver Mamodos, então não é impossível. Porém, eu acho que faria mais sentido se o Gash realmente iria reviver o professor, ele usar no capítulo 24 mesmo, sabe? Eu acho que no capítulo 25 a gente vê que na verdade o professor não morreu, ele reviveu porque o Gash conseguiu se sacrificar para reviver ele. Eu acho que não ficaria tão bom assim, entende? Eu acho que realmente o professor morreu, cara. Eu acho que ele não vai voltar. Pelo menos, não agora. E como a gente tava falando do professor, o Anderson Bastos perguntou o seguinte: minha dúvida é sobre o possível futuro do Vino. Como o professor Charada morreu e o Clear não existe mais, no seu ponto de vista, o Vino pode virar um novo parceiro do Kido? Como o Vino era o filho, entre aspas, do professor Charada, e no arco do Faldo descobrimos que um descendente pode ler um livro de feitiços. Então existe a pequena chance do Vino se unir a Kido como dupla? Então, Anderson, essas estão uma das teorias mais populares da comunidade de Zatch Bell hoje em dia. É a teoria mais pé no chão, né? Mas a grande maioria do pessoal tá achando que o Vino será mesmo o novo parceiro do Kido. Então os dois podem acabar se unindo em Gash Bell 2 para vingar o seu amado professor. Mas é aquilo, no arco de Softs a gente viu que dá para o Mamoru ganhar mais um parceiro humano, a gente sabe disso, já é confirmado na história. Porém, a gente nunca viu um parceiro humano ter mais de um Mamoru. Isso a gente nunca viu em nenhum capítulo, nenhum one shot, nenhum filme, um humano ter mais de um Mamoru. Então, por mais que essa teoria faz muito sentido em termos narrativos, né? Os dois filhos do professor, podemos falar assim, querem vingar o seu pai. O Vino precisa quebrar esse paradigma e ser o primeiro humano a ter mais de um Mamoru. Porém, durante várias batalhas Mamoru, a gente viu vários humanos que pegaram um livro de um outro Mamoru e não conseguiam ler a magia. E isso provavelmente não acontecia porque o vínculo do Mamoru e o humano ainda funcionava, né? Nenhum dos dois tinha sido derrotado ainda. Então não teria como nenhum outro humano conseguir ler. Só que aqui, no caso do Vino e do professor, é diferente. O professor morreu. O Kido tá realmente sem parceiro humano. Então talvez o Vino ele possa realmente sim se tornar o novo parceiro do Kido. Porém, por mais que essa teoria faz mais sentido, é a teoria mais pé no chão, eu gosto da teoria também do Vino tentar trazer o Clear Note antigo de volta. Pois o Makoto ele criou o White, que é a reencarnação do Clear Note. O White ele existe. Então se o Makoto juntar o Vino com o Kido, meio que o White seria jogado de lado, né? E daí que você é a reencarnação do Clear Note? Não quero nem saber. O que eu gostaria que acontecesse é o Vino pegar o primeiro feitiço que ele conseguir, pois ele vai
querer o Mamodo pra vingar a morte do professor. E essa garrafa que ele usar é o White, né? Pois o White, por mais que ele é a reencarnação do Clear Note, os poderes dele é totalmente diferente. Pois o Clear Note morreu, a gente viu pelo Belial que a magia do Clear Note não existe mais. E até tem uma teoria que a gente falou aqui meses atrás, de um de vocês tinha lançado, que o White teria o poder da criação. Pois o Clear Note tinha um poder de aniquilação, né? De destruir tudo. Então o White teria o inverso disso, o contrário disso. Ele teria uma magia de criar as coisas, ao invés de destruir. Então, na minha opinião, eu gostaria muito de ver o Vino e o White juntos. Em algum momento, o antigo Clear Note pode aparecer para ajudar na luta, mas depois o White toma o controle, tipo Naruto e a Kurama, o Itadori e o Sukuna, sabe? A gente já viu isso em vários outros animes. Mas se for pra uma teoria menos viajada, numa teoria mais pé no chão, sentido narrativa da história, eu acho que o Kido e o Vino fazem mais sentido. O Patrick Henrique perguntou o seguinte: tem uma dúvida sobre o mini arco do anime que ocorre ali pelo episódio 94, que é sobre o mundo intermediário. Ele e seu líder maestro são canônicos? Eu queria saber, pois aquele mundo poderia ter sido muito mais bem explicado e aproveitado na obra, já que é referido como o mundo dos pecadores. Então Sófins e outros Mamodos que foram perversos na batalha poderiam ter sido enviados pra lá? Cara, uma boa pergunta, Patrick. O mundo intermediário é algo muito interessante. Seria um terceiro mundo, né, pra rivalizar ali com a Terra e o mundo Mamodo. Porém, antes de falar qualquer outra coisa, a gente tem que mencionar aqui que é um mundo filler. É um mundo que não existe na história original do mangá. Tanto o mundo quanto o Mamodo Maestro, o Majirou. O anime precisou criar esses episódios porque eles estavam muito perto do mangá original, muito perto dos capítulos semanal. Então eles tiveram que criar alguma coisa só por anime não chegar no mangá. Porém, cara, eu tenho uma opinião diferente sobre o mundo intermediário. Como você mencionou, é sim um mundo muito interessante, né? O mundo dos pecadores. Seria algo bem parecido com o Dragon Ball, né? O Freeza, o Cell, todo mundo que causou mal, o Goku de alguma forma, estavam lá no inferno, né? E a gente viu que nesse mundo o maestro ele conseguiu usar seus poderes, né? Óbvio, é um pouco diferente do mundo Mamodo, porque no mundo Mamodo os Mamodos estão vivendo normal, eles não precisam do livro de feitiço, eles podem usar suas magias quando eles quiserem. Então, por mais que é um mundo diferente, né? Um mundo intermediário, de alguma forma ele tá ligado à Batalha Mamodo. E de tudo que a gente viu nesse arco, eu acho que o mundo intermediário ele pode acabar sendo canonizado na obra, tá? Se o Makoto quiser. Pois em Dead Bell 2 a gente tá vendo muitas dimensões diferentes, muitos mundos diferentes, né? Até agora a gente tem 4 dimensões, 4 mundos diferentes. Primeiro é a Terra, onde acontecem as batalhas de Mamodo, né? O desafio de Deus. O segundo é o mundo dos demônios, onde os Mamodos vivem. O terceiro é o mundo do Gorm, a dimensão do Gorm, né? O quarto escuro. E o quarto e último até agora, que a gente sabe, já existe um mundo, né? Um reino Aguilera. A gente viu lá no flashback do Bari que um dos grupos do exército do Belial faziam parte desse mundo. E eu não acho que é um mundo só de guerreiros, né? Pode existir várias outras raças, mas esse grupo que o Bari enfrentou são um grupo de guerreiros desse mundo. E a gente ainda pode acabar vendo outros mundos, né? Talvez o próprio Belial venha de um outro mundo. Quem sabe até mesmo do mundo intermediário, né? Então por isso eu falo que o Makoto ele ainda pode acabar canonizando o mundo intermediário. Pois, como você mesmo mencionou, não foi muito explicado, né? Não foi muito explorado no anime. E se o Makoto canonizar o maestro, o Mamodo Maestro, aí já dá brecha mesmo do Belial ter vindo do mundo intermediário, né? Então, tipo, o Belial ele fez alguma merda no passado e por conta disso ele foi banido do mundo Mamodo, né? Ele foi preso no mundo intermediário, botaram ele lá e por conta que o maestro fez alguma coisinha lá, ele conseguiu fugir. Mas até o momento, até o capítulo 24, o mundo intermediário, o Mamodo Maestro e tudo que aconteceu nesses episódios do anime são fillers. O Edachari perguntou o seguinte: meio de uma pergunta maluca, sabemos que os Mamodos, quando o livro é queimado, eles voltam para o mundo Mamodo e não levam absolutamente nada do mundo humano, eles voltam como foram. Mas se o Mamodo fizer uma tatuagem, ela fica na pele ou chegando lá no mundo Mamodo, ela some? Cara, eu confesso, é uma pergunta bem maluca mesmo. Talvez o Makoto não iria dar um bom exemplo, fazendo essas crianças já saindo tatuadas, a não ser que o Mamodo tenha como parceiro um Yakuza, né? Aí, então pra ele fazer parte do clã, ele tem que fazer tatuagem, consigo ver essa janela. Mas cara, essa pergunta já foi respondida pelo Makoto no seu blog, tá? Eu até já fiz um shorts aqui no YouTube falando sobre isso, não sobre a tatuagem em si, tá? Mas sobre você levar algo do mundo humano para o mundo Mamodo. No último capítulo do primeiro mangá de Gash Bell, a gente viu que o Victroy, o Mamodo Victroy, conseguiu levar algumas sementes de melão para o mundo Mamodo. E até onde a gente sabe, não existe melão no mundo Mamodo. Essas sementes são exclusivas da Terra. E também em alguns quadrinhos a gente viu que o Gash levou o Vulcan 300 dele
para o mundo Mamodo. Óbvio, pode ser que o Gash mandou alguém fazer ou ele mesmo fez um Vulcan 300 pra ele, porém é bem parecido com aquele que o Kiyomaru fez pra ele, né? Então talvez o Gash também conseguiu levar esse bonequinho. E a gente viu isso em vários Mamodos, por exemplo, o Ashuron. A gente viu que ele teve o braço arrancado na luta contra o Clear Note. Porém, quando a batalha acabou e eles estavam lá na festa do reinado do Gash, ele estava lá bebendo com seu irmão com seus 2 braços bem de boa. Então o Gash ele trouxe o corpo inteiro do Ashuron novamente. Porém, a gente viu que o Bari, durante a batalha, ele teve muitas cicatrizes, ele lutou bastante com muita gente forte e perdeu também um chifre. E quando ele voltou pro mundo Mamodo, ele ainda continuava com as cicatrizes e sem um dos seus chifres. E o Makoto também já respondeu sobre isso no seu blog. Ele disse que o Bari conversou com o Gash e disse para o Gash não trazer o seu corpo como ele começou a batalha Mamodo. Pois o Bari ele diz que todos esses ferimentos, essas cicatrizes, né, sem um chifre, fazem ele relembrar o quanto ele evoluiu, como ele não é mais o mesmo Mamodo. Ele se sente orgulhoso de ter esses machucados, esses ferimentos. Ele não tem vergonha de deixar elas expostas. É a mesma coisa com a Penny. A Penny tinha aquele cabelão dela, porém a gente viu que ela precisou cortar esse cabelo na luta contra o Demoruto, né, o Demont. E a Patty, ela também voltou com o cabelo cortado. E ela também pediu para o Gash não trazer o seu corpo antigo, aquele cabelão todo dela, pois ela se sente orgulhosa da pessoa que ela se tornou, ela mudou completamente. Esse Mamodo que a gente criou, que o parceiro dele é um Yakuza e teve que tatuar ele, ele poderia chegar no Gash, o Gash, tira essas tatuagens, olha que tatuagem merda, tira. Ou ele pode deixar essas tatuagens e falar, pô, essa tatuagem é muito maneira e fazer relembrar as batalhas. Pois a gente sabe que os Mamodos vivem 200, 500 até 700 anos. Então essas tatuagens talvez lembrariam ele do mundo humano, né? Então, respondendo essa pergunta, se a tatuagem de um Mamodo poderia sumir ou não, tudo depende do Mamodo que se torna rei. O Elion_O perguntou o seguinte: o Reed tinha poderes muito legais, mas só despertou 2 magias. Então, como seriam seus outros poderes? E uma magia Shin, acha que ele teria? Cara, uma boa pergunta, Elia, porque essas magias meio que já foram reveladas pra gente, né? Primeiro de tudo, né, pra quem não sabe, o Reed ele era o Mamodo filler. O anime de Zatch Bell que criou ele não tinha nada a ver com o mangá, porém, o público gostou tanto desse personagem, e o Makoto também, ele acabou canonizando ele no seu próprio mangá, na história original. Então o Reed, ele não é mais o Mamodo filler, ele realmente existe na história original. Ele pode estar vivo ou morto agora no mundo Mamodo, mas ele existe. Como você mencionou, né, o Reed ele despertou 2 magias. Primeiro foi o Jikiro, que era uma rajada de vento clássica, né, padrãozinho. Eles jogavam um vento no oponente, eles voavam. E o segundo foi o Jikiruga, que é algo bem parecido com o Zakeruga, né, onde o Reed ele concentra uma boa quantidade de vento e lança no oponente, né, um vento concentrado. Muito idêntico ao Zakeruga, só que o Zakeruga é um raio concentrado. Porém, cara, como eu mencionei, o Reed ele ficou muito popular. Então o Reed ele participou dos jogos de carta, ele participou dos jogos do Mamodo Fury, e ele ganhou muitas magias nesses jogos. No card game, ele ganhou uma magia chamada Wirudo. Esse seria o terceiro feitiço do Reed, né? Onde ele consegue criar uma parede de vento que protege e desvia os ataques do inimigo. É bem parecido com o Hashield, só que o Hashield ele realmente lança o ataque de volta. Já essa parede de vento, ela protege e desvia completamente o ataque, né? Não manda de volta certinho, só desvia. Aí os próximos feitiços vêm do Mamodo Fury, né? A Fúria do Mamodo, que é um jogo de Play 2 que a grande maioria do pessoal sempre fala que é o melhor jogo de Zatch Bell. Nele o Reed ganhou mais 4 magias. A primeira, que na verdade seria a 4ª magia já, né, do Reed, é o Jikirudo, onde no jogo o Reed ele cria um túnel de vento que empurra o oponente para trás. Ele também ganhou mais uma magia chamada Wirugo, onde o Reed ele invoca um tornado verde, que no jogo ele segue o oponente uma curta área. Mais uma magia também diferente que a gente vê no jogo do Mamodo Reed é a magia Jikirurei, onde o Reed ele cria várias massas de vento totalmente diferentes, que ele lança na direção do oponente. Então tem ventos que ficam pulando, ventos que vão de um lado pro outro. Ele realmente invoca uma ventania doida e vai no oponente. E por último, a magia mais forte do Reed, que a gente também só vê no jogo, a magia Gigano Jikiruga. Sim, o Reed ele ganhou uma magia de classe Gigano no jogo. Com ela ele consegue invocar esse pássaro verde gigantesco e com muita velocidade, imbuído em vento, ele atira contra o oponente. E no jogo dá um dano absurdo. Afinal, né, é uma magia de classe Gigano. Óbvio, existem muitas classes superiores, né, Teo, Yoga, Shin, porém a classe Gigano já é uma melhoria das classes básicas, né, das classes iniciais. Então já mostra que segundo o jogo o Reed consegue evoluir, né. Se ele durasse mais da batalha, talvez ele despertaria essa magia. E cara, respondendo essa pergunta, qual magia Shin o Reed poderia despertar? Eu imagino que seria a evolução do Gigano Jikiruga, mano. A gente vê esse pássaro de vento muito maior e muito mais poderoso, né. A gente vê normalmente magia Shin sendo uma evolução de uma magia muito poderosa já, né. Seja uma magia divina ou até mesmo uma magia bestial, uma magia animalesca.
faísca. Então caso o Reed apareça em Gash Bell 2 ou a gente vê a garrafa de vento, a gente pode acabar vendo alguma dessas magias. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vai lá no comunidade do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, suas teorias, e a gente monta esses videozinhos aqui, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos num próximo vídeo.